Vamos lá, pessoal, vamos dar andamento então à nossa aula aqui da pós-graduação de uso capião. Estamos falando aqui hoje, nesse momento, sobre vários temas importantes. Dentro desses temas importantes, os temas polêmicos, julgados que criaram muita divergência, discussões, mas julgados que nos interessam muito para que possamos trabalhar com qualidade, com conhecimento e de forma atualizada. Quando eu falo de uso capião, então, o que nós temos que lembrar? Nós temos pelo menos 36 espécies de uso capião. 36 espécies. Cada espécie de uso capião nós precisamos ter os requisitos: posse, manso pacífico, animus domini. Animus domini nada mais é que a alma de dono. E temos que lembrar o quê? Toda vez que nós falamos de uso capião, seja qual for, nós temos que provar os 3 requisitos: posse, manso pacífico e animus domini. Em relação a procedimentos, nós temos 3. Procedimento judicial, procedimento extrajudicial e procedimento chamado procedimento administrativo, que é aquele feito na prefeitura, que equipara-se ao REURB. Então, são teses importantes. Vamos lá. Estudamos aqui vários temas polêmicos sobre o uso capião. A possibilidade de uso capião em domínio útil, passeio julgado também. Estudamos aqui a possibilidade de uso capião de área menor do módulo rural ou maior. Também a área menor que a própria metragem urbana. Então, várias situações que foram objetos de polêmica, infelizmente julgados equivocados, que hoje foram, de um tempo para cá, que foram de fato transformar numa jurisprudência mais simples, né? O Superior Tribunal de Justiça mandando muito bem em vários julgados, nós tratamos aqui. Mas eu quero voltar agora nesse caso, na possibilidade sim, do herdeiro fazer uso capião. Nas 36 modalidades do uso capião, eu falo isso no meu livro, nós temos o surgimento de um uso capião novo, que é o uso capião de herança. Eu posso trabalhar na peça como uso capião ordinário, extraordinário, uso capião especial urbana, mas eu posso trabalhar com uso capião de herdeiro. Não estaria errado, não estaria equivocado, até porque se tornou uma modalidade de uso capião. O uso capião de herdeiro é aquele uso capião que eu faço para um cliente que, de fato, tem todos os requisitos: posse, manso pacífico, animus domini, mas ele é herdeiro. Ele é herdeiro da propriedade juntamente com outros irmãos, irmãs, e ele não quer resolver a regularização desse imóvel através de inventário. Esse herdeiro não quer, porque se eu fizer inventário, eu vou criar um sócio, não é isso? Se eu faço inventário, nós vamos ter os coproprietários. Ao final do inventário judicial, com o registro do formal de partilha, ou ao final do inventário extrajudicial, com o registro da escritura pública, pronto, eu passo a ter sócios na propriedade. E muitas vezes esse herdeiro que tem a posse exclusiva, 10, 15 anos de posse, ele não quer sócio. Ele tem 15, 30, 40 anos, ele quer, na verdade, passar para o nome dele, porque ela fez tudo no imóvel, investimento, já está no imóvel há mais de 15 anos, mais de 10 anos, 20 anos, 30 anos. Então, não é a estratégia fazer com que ele tenha sócios, né, coproprietários, mas sim se torne proprietário exclusivamente. E o que vai fazer com que esse desejo seja realizado? De fato, é a fundamentação correta. O professor fez uma mentoria semana passada, o uso capião de herdeiro. Só que em nenhum momento nessa petição, nesse exordial, foi mencionado o julgado do STJ. Nenhum momento foi mencionado na exordial ou no processo em primeiro grau a possibilidade de uso capião de herança. Foi feito o recurso de apelação e eu fiquei preocupado também, porque esse recurso de apelação também não trouxe, não foi mencionado nada nesse sentido. Cuidado, gente, o uso capião é muito sério, temos que prestar atenção. Quando você vai advogar em sede de uso capião e temas polêmicos, muita atenção. Eu sempre falo, temas polêmicos não dá para levar para o cartório. Temas polêmicos de uso capião não é no cartório que nós vamos resolver. Muitos cartórios são conservadores da figura natural do uso capião, aquele uso capião que não é polêmico. Imagina o uso capião que é um tema ainda polêmico, ainda um tema contraditório. Então, cuidado. Já está, de fato, determinada pela jurisprudência que o herdeiro pode pleitear o uso capião. Quero falar para você que não é só extraordinária. Um dos julgados mais importantes que nós temos, mais conhecido, é a possibilidade de uso capião extraordinária de imóvel objeto de herança. Mas não é, eu não posso fazer uso capião só extraordinária de objeto de herança. Eu poderia fazer outras modalidades, e mesmo assim ter sucesso, tá? Então, a jurisprudência trouxe à tona o uso capião extraordinária, mas eu poderia usar outras modalidades e ter sucesso do mesmo jeito,
porque o uso capião, por mais que tenha mais de 36 modalidades, espécies, ferramentas, ele é uma coisa só, né? Nós temos o quê? Uma forma de adquirir propriedade originária, onde eu não tenha vínculo com ninguém da matrícula anterior. Então, é importante. O uso capião pode ser pleiteado, então, utilizando outras modalidades, sim, mesmo sendo objeto de herança. Eu já falei aqui, quando possível, utilizar o 1238. É o 1238 que nós vamos usar, porque é o uso capião que não tem limite de metragem, é o uso capião que permite a má-fé. Esse uso capião extraordinário do 1238, ele permite até má-fé, gente. Então, esse de fato, é a melhor opção quando possível utilizar no caso concreto. Eu tenho 36 espécies, se eu consigo das 36 espécies usar qualquer uma delas, no meu caso prático, eu vou no 1238, principalmente se o tema se trata de um tema polêmico, um tema como uso capião de herdeiro, de herança, mas não é o único uso capião que eu vou usar nessa situação, tá? Então isso é importante. Então, vamos lá. Esse uso capião que foi julgado, e foi um julgado que ficou muito conhecido, que anote aí, é o 16.31.859, RESP, recurso especial 16.31.859. Esse julgado, né, ele mudou o conceito de possibilidades dentro de uso capião. Na época, a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, ao reformar um acordo do Tribunal de Justiça de São Paulo, hein? O Tribunal de Justiça de São Paulo, TJSP, determinou o retorno dos autos à vara de origem para o prosseguimento da ação de uso capião, anteriormente julgada, extinta sem resolução do mérito, a ação de uso capião em favor proposta por uns herdeiros que buscavam o reconhecimento em seu favor do domínio do imóvel objeto de herança. Então, voltou, né, para a primeira instância e a sentença posteriormente confirmada pelo TJ, o juiz julgou extinto o processo sem resolução do mérito, por entender que o fato, a herdeira afirmar que é possuidora do bem de forma exclusiva, não permitiria ela adquirir a propriedade de forma originária. Mas essa reforma mudou o cenário. Surge aí o uso capião de herdeiro, de herança, nós temos que pensar no quê? Eu preciso cumprir todos os requisitos de uso capião, posse, manso pacífica e nos dono, e além disso, né, o mais importante, eu preciso também provar a posse exclusiva e a gestão exclusiva desse imóvel. Com isso, eu tenho o direito sim de fazer uso capião e ter sucesso. É uma realidade. Então, esse julgado ficou conhecido também muito importante. Dentro desse cenário de falecidos, né, já que falamos aqui sobre o uso capião de herdeiro, herança, eu trago também a possibilidade do uso capião extraordinário e a citação de proprietário falecido, como proceder nessa situação. Também temos matérias relevantes, né, a uso capião extraordinária, prevista no 1238 do Código Civil, como meio de aquisição originária de propriedade pela prescrição aquisitiva, vem socorrer aqueles que, por um longo lapso de tempo, período, utilizando a coisa com ânimo de dono, não possuem justo título. Então, esbarrando na possibilidade de ingressar no fólio real como proprietário, já que não há como cumprir o princípio da continuidade, especialmente registral, surge a possibilidade, sim, de fazer o devido andamento e o uso do uso capião. De regra, né, é importante que, ao propor uma ação de uso capião extraordinária, quase sempre, gente, se tem em mente que basta ter atingido o postulante os requisitos ensejadores, ou seja, o lapso temporal, 15 anos, a posse, né, mansa, pacífica, nos nome, eu teria direito a uma homologação. Tanto é que o uso capião não é uma ação litigiosa, é homologatória, não é contenciosa, é uma ação declaratória onde eu peço o reconhecimento de um direito que eu já tenho. Então, na prática, de fato, questões de ordem processual podem aparecer, alguém se opor ao processo, apresentando contestação, se habilitando como terceiro interessado, isso pode ocorrer. Mas o que tem que ser analisado no uso capião é se a pessoa faz prova ou não do coração do uso capião. Posse, mas pacífica, animus domini, e no caso do uso capião de herdeiro, se a posse é exclusiva e a gestão é exclusiva, isso é fundamental. Eu sempre falo para os meus alunos que esse tipo de uso capião polêmico, entre eles o uso capião de direito de herança ou de herdeiro, é um caso que muitas vezes você não ganha em primeiro grau, você ganha em segundo, ganha em terceiro grau. Infelizmente, muitos juízes conservadores, desatualizados, né, em primeiro grau, muitas vezes você sabe que não é um juiz que julga, é o assessor, assessora no lugar dele, copia e cola, então é a realidade. Então, por isso é importante entender que muitas vezes nós não ganhamos uma ação em primeiro grau, mas sim em segundo, terceiro grau. É a sistemática, é do jogo, né? Então é importante sim falar sobre isso.
Valendo do exemplo, né, da usucapião extraordinária, há que se ter também em mente que é necessário, nos casos em que se busca o reconhecimento da usucapião de um imóvel, em que há registro imobiliário, tem um usucapião específico para imóveis sem registro, que é o usucapião de vício registral. Todo imóvel que não tenha registro em lugar nenhum, eu vou aplicar ou o nome da peça, ação de usucapião de vício registral, ou a tese, tanto faz. O objetivo desse usucapião é fazer com que o bem tenha um registro, né? Vou provar com as notas devolutivas que não tem, é isso que eu vou fazer. Então, o usucapião de vício registral é uma espécie, uma modalidade de usucapião, que pode ser usada como tese ou com o próprio nome. A regra é usar esse usucapião ou essa tese para os imóveis que não têm matrícula em lugar nenhum, e eu provo que esse imóvel não tem matrícula com as notas devolutivas dos cartórios. Então, essa é a ideia. Na ação de usucapião, é forma originária de adquirir propriedade. Então, eu tenho que provar os requisitos, eu não tenho vínculo com o proprietário anterior, vínculo nenhum, né? Não tenho vínculo, tanto é que o usucapião não tem réu. Um dos maiores erros na advocacia é você colocar em face contra, o usucapião não tem réu. Eu tenho que pedir a citação. Citação dos confrontantes, lá direita, lá esquerda de fundo, citação do último proprietário que conste na matrícula, os seus devidos herdeiros, mas réu não tem, então importante. Eu trago para você também, com relação ao pedido de usucapião extrajudicial, sem querer adentrar no tema, também o provimento 65, né, 2017, também veio para consertar, veio para impulsionar esse usucapião, mas toda vez que nós falamos de usucapião de tema polêmico, nós vamos ter dor de cabeça, dificuldade de fazer ele no cartório, de conseguir. Então, um ponto importante também é sempre você fazer a primeira triagem e analisar qual o procedimento que você vai usar. Eu sempre falo nas minhas aulas, de cada 100 casos de usucapião, 98 são judiciais. Por quê? Porque o usucapião extrajudicial não é o que vendem na internet para nós, né? O pessoal que vende uma coisa que não existe. Muitas vezes você, diferente do inventário extrajudicial, divórcio extrajudicial, o usucapião não. O usucapião é uma responsabilidade muito grande que o cartório muitas vezes não quer assumir diante de um tema polêmico, então é importante. Um ponto que eu quero trazer para você dentro desse estudo, desses temas polêmicos, também um tema que interessa a nossa ordem aqui da nossa especialização, o condomínio que exerce, gente, posse sem oposição do proprietário, pode pedir também o usucapião em nome próprio, tá? Também um tema que nos interessa muito, também ficou fixado. Condômino que exerce, anote aí, condômino que exerce posse sem oposição, ou seja, não houve litígio, não houve briga, do coproprietário ele pode pedir o usucapião em nome próprio, tá? Então é uma realidade. Para a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, o condômino que exerce a posse do imóvel por si mesmo, sem nenhuma oposição dos demais coproprietários, tem legitimidade para pedir o usucapião em nome próprio. O entendimento, gente, foi firmado pelo colegiado ao confirmar o acordo do Tribunal de Justiça de São Paulo, TJSP, que considerou sim o ex-cônjuge parte legítima, o ex-cônjuge, hein, parte legítima para ajuizar a ação de usucapião em nome próprio, após a dissolução da sociedade conjugal. Isso ocorreu desde que exerça a posse exclusiva com ânimos domini, que é a alma de dono. Também ficou claro no julgado que sejam atendidos os outros requisitos legais também. Segundo o processo, entrando um pouquinho no mérito da história, e um caso interessante, segundo os autos, capa a capa, uma mulher pediu o reconhecimento de sua propriedade sobre a fração ideal. Ela pediu o reconhecimento de 15,47, uma coisa assim, 15,47, de vários imóveis. As partes, gente, casadas desde 1970, se divorciaram em 1983, mas não partilharam os bens, que é muito comum no Brasil, né? As pessoas se separam e não separam nem do papel. É muito comum, hoje é na moda união estável, né? Mas é muito comum no Brasil. E por estar na posse exclusiva dos imóveis, ela alegou estar na posse exclusiva dos imóveis há 23 anos, desde o divórcio até o juizamento da ação em 2007, sem oposição do ex-marido, a mulher ajuizou, objetivando a usucapião extraordinária. Então, esse caso ficou marcado, conhecido, né, fazendo um resumo aqui da inicial, e no recurso especial apresentado ao STJ, o homem alegou que a coproprietária, no caso, né, sua ex-esposa, sua ex-companheira, enquanto administrava a fração ideal dos imóveis comuns, alugando para terceiros, né, fazendo locação para terceiros, e lembrando que pode alugar, né? Quem tem a posse pode alugar.
Na lei 8.245/91, que é a lei do inquilinato, está escrito. Quem que pode alugar o imóvel? O proprietário ou o possuidor. Então, o possuidor pode alugar. Não tem nada de errado e legal. E não adianta o inquilino falar, olha, eu fiquei sabendo que você não é dono, não vou pagar aluguel, porque vai sofrer o despejo, né? Quando nós falamos de posse, o possuidor pode ser o locador e isso não inibe ele de receber o aluguel, né? Então, nessa situação que eu falei aqui, ela, alugando para terceiros, não exerceu a posse ad usus capione, que também está errado, né? Porque o novo conceito de posse para uso capião, posse qualificada, a posse pode ser direta, indireta ou alternada. Então está errado. Mas no julgado, na época recente, o TJ, né, alegou que não exerceu a posse uso capione, por mais longa que tenha sido essa posse, por isso não teria cabimento o reconhecimento de uso capião a seu favor. Olha que interessante. Mas, né, a reviravolta do caso estava por acontecer. A posse de imóvel com ânimo de dono, de acordo com o relator, na época, o Mário Aurélio Bezerra é o nome do desembargador, é isso mesmo. De acordo com o ministro Marco Aurélio, Belize, é isso mesmo, lembrei o sobrenome. A jurisprudência do STJ considera que, dissolvida a sociedade conjugal, o imóvel comum do casal passa a ser regido pelas regras de condomínio, ainda que não realizada a partilha de bens, cessando os direitos, cessando o estado de não comunhão, né, anterior. Então, diante disso, né, o judiciário entendeu possui legitimidade para usufruir em nome próprio o condômino que exerça a posse por si, sem nenhuma oposição dos demais coproprietários, tendo preenchido os requisitos legais. Foi o que afirmou, e aí surgem os julgados, né, os precedentes, vários precedentes do tribunal, o RESP 668131, RESP 668131, RESP 1638859 e agravo interno do RESP 1787720. E aí ficou claro que a posse de um condômino sobre o imóvel, exercida com ânimos de dono, ainda que na qualidade de possuidor indireto, sem nenhuma oposição dos coproprietários, nem reivindicação dos frutos que lhe eram inerentes, né, confere a posse caráter uso capione, sim. Entrando no que eu te falei, posse qualificada para uso capião pode ser direta, eu moro, eu tenho um comércio, indireta, eu alugo e empresto, ou alternado, eu tenho a chave no meu bolso, eu tenho a posse. Então ficou claro isso. E aí a corte, né, o ex-marido abandonado, ou melhor, a esposa que foi abandonada, o ex-marido que abandonou, então o ex-marido abandonou os bens após o fim do casamento e no julgado observou o relator que após o fim do matrimônio, o ex-marido abandonou completamente a fração ideal dos imóveis pertencentes ao casal, sendo que a esposa não lhe repassou nenhum valor proveniente de aluguel, nem ele exigiu, então ele não exigiu, a esposa não repassou, a ex-companheira, então tampouco prestou contas por todo o período antecedente ao juizamento da ação, e diante disso foi julgado procedente o uso capião, sim, na sua origem, na sua essência. O julgado, anote aí, é o 18.40.561. Então, julgado também importante também. Então, veja, são julgados importantes, né, gente? São julgados que nos interessam muito. É uma realidade, quando eu falo de uso capião, temas polêmicos, é uma realidade no Brasil. No Brasil, nós temos ainda 70% dos imóveis são objeto de posse, né? São objetos irregulares, é uma realidade. Então, esse julgado também nos interessa muito. Legal. Fico contente aqui você aqui comigo. A ideia é estudar, a sala está cheia. Essa é uma aula da pós-graduação de uso capião. É a única pós-graduação prática de uso capião do Brasil, online. Essa pós que é da Escola Superior Universitária, Portal ESO. Então agradeço a todos que assistiram essa aula, os convidados aqui também. E a ideia é essa, aprofundar o estudo, o assunto. Pouca gente entende de uso capião no Brasil. Hoje em dia virou moda, né? Agora virou modinha, curso de regularização de imóveis na internet, mas você vai ver, realmente deixa a desejar. O assunto é muito complexo e merece atenção. Agradeço a todos que me acompanharam aqui, um abraço e até a próxima aula, gente.